Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 13. Levítico 6, do versículo 8 ao 13. Então o Senhor disse a Moisés: dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte, e o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço estiver vestido suas roupas oficiais de linho e as roupas de baixo, também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará ao lado do altar. Em seguida, removerá as roupas do linho, vestirá suas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento até um lugar cerimonialmente puro. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido acesa. Nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá se apagar. Ainda por 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, ele diz: te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Hoje eu quero falar sobre acenda o fogo. Diga a pessoa ao seu lado: acenda o fogo. As duas instruções que nós lemos aqui nesses dois textos, tanto de Levítico como de Timóteo, ele nos traz essa orientação para não permitir que o fogo se apague na nossa vida. E é frequente a gente ver que as pessoas começam uma jornada com Deus até muito bem, mas à medida que começa a caminhada, parece que a chama vai se apagando e não há esse interesse de manter essa chama acesa, e chega ao ponto de apagar-se completamente e virar apenas cinzas no altar. O que acontece que leva as pessoas a não querer continuar colocando lenha nesse altar, a não querer continuar revivendo uma história de intensidade com Deus, uma comunhão íntima com Ele, onde essa chama não pare de queimar todo o tempo. A orientação dada ao sacerdote aqui foi que não deixasse essa chama apagar. E nós percebemos que muitas pessoas não mantêm essa chama acesa, e em alguns lugares virou só uma fumaça, ou só cinzas. De fato não existe mais resquício de coisa alguma. Talvez colocando a mão até sobre as cinzas, já não há mais nem aquecimento sobre elas, de tão frias que já se tornaram. O que levou uma pessoa a desistir de uma outra pessoa tão gloriosa como Cristo? O que leva uma pessoa a não querer caminhar com Ele, quando Ele já fez tantos benefícios a nós? O perdão, a restauração, a cura muitas vezes, a libertação de espíritos opressores que trazem perturbações na alma, já trouxe soluções, casamentos, soluções diversas, já fez tantos benefícios a nós. Como o salmista disse: que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que Ele tem feito a nós? E muitas vezes nós temos atitudes de muita ingratidão em relação a Ele e desprezamos como se não fez nada mais do que sua obrigação. Oi? Não, Ele não tem essa obrigação. Ele quer resgatar o homem, sim, do seu pecado. Ele quer resgatar o homem, sim, do inferno. Ele quer trazer o homem para perto para ter uma vida de excelência com Ele, com toda certeza. Mas Deus não vai forçar de nenhuma forma a barra para você andar com Ele. Nenhuma forma. Ele nos deu essa liberdade de escolha. E é isso que nós precisamos saber. Por que estamos fazendo escolhas tão diversas, que não incluem Jesus nos nossos planos, que não inclui Jesus na nossa história, que não inclui Jesus na nossa casa, que não inclui Jesus nas nossas finanças, não inclui Jesus nos nossos sonhos e planos. Nossos planos são nossos e Ele está fora. O que nos leva a viver isso, irmãos?
Nós vimos que quando houve um avivamento em Gales, Evan, que foi um homem extremamente usado por toda a Europa, ser incendiada por esse fogo do avivamento, ele começou algo extraordinário que se expandiu por toda aquela região, e hoje nem fumaça, nem cinzas, não sobrou nada daquele mover tão grandioso, tão glorioso, algo tão extraordinário que aconteceu na terra. Veja que o lugar da fumaça não tem mais ninguém ativando fogo algum. Alguns choram: o Senhor dá-nos outra chance, o Senhor nos dá outra vez, outra oportunidade, porque queremos ativar esse fogo outra vez. E só quem está buscando isso, irmãos, entende a importância de viver esse mover de Deus. Porque se nós não permitirmos que esse movimento venha sobre nós e em nós, nós viramos um monumento, algo histórico só para alguém saber que um dia algo aconteceu. Deus não tem interesse nenhum de mostrar fato histórico para nós. O interesse de Deus é transformar a minha e a sua vida. O interesse de Deus é nos trazer para perto, para viver o reino de Deus nessa terra. E há tanta resistência, há tantas barreiras, há tantas coisas que ocupam o lugar dele na nossa história e na nossa vida, e não podemos permitir que essa chama se apague para ficar um foguinho criado pelos homens, um foguinho que alguém acendeu. Deus não quer isso. Nada se compara à presença dele em nossas vidas. Nada se compara ao que Deus quer fazer em nós. Então, o que vamos fazer para acender essa chama outra vez? O que fazer para ter esse fogo aceso, essa vontade de pegar esse livro outra vez e devorá-lo, de entender o que está nas linhas brancas e não nas pretas? O que está escrito aqui nas linhas brancas que muitas pessoas não conseguem enxergar? Esse fogo, ele abre o nosso entendimento para ler o que as linhas pretas não dizem. Mas o Espírito Santo reaviva dentro de nós. Ele traz o discernimento, a revelação, ele traz a história que não está escrita com essas letras naturais que o homem conhece. Deus, irmãos, ele nos dá os passos. O primeiro passo que ele nos dá: remova as cinzas. O texto diz no verso 10, pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho, as roupas de baixo também de linho, ele limpará as cinzas do holocausto e os colocará ao lado do altar. Há um ritual para chegar à presença de Deus. Não é bagunçado, não. O sacerdote, todas as manhãs, isso fala de disciplina. Primeiro momento, as suas primícias do dia, abrir os seus olhos. Para quem você dá as suas primícias? Estou atrasado, vou correr para o trabalho? Vou atrasado porque eu tenho que chegar não sei aonde? Eu estou atrasado porque eu tenho que fazer alguma coisa? Quais são os seus primeiros passos quando você abre o seu olho? Quais são as primeiras palavras que você libera quando você acorda? Pela manhã, o sacerdote, ele vai tirar as suas roupas naturais e vai vestir as suas roupas de ofício. Ou seja, ele vai pôr vestes de adoração para buscar a Deus. Ele vai se vestir de uma autoridade nova para entrar no Santo dos Santos e estar com o Senhor Deus. Era uma obrigação do sacerdote. Você pode dizer: mas eu não sou sacerdote. Da sua casa não? Da sua vida não? Ele nos deu essa liberdade, irmãos, de poder escolher o que nós queremos para a nossa vida. Nós podemos sim escolher dar as primeiras horas do nosso dia para Deus, separar vestes de louvor para adorar o nosso Deus, colocar vestes de pureza para entrar nos santos dos santos. Não, mas eu acordo em cima da hora. E por que não acorda mais cedo? Nós não temos desculpas para não estar na presença do nosso Deus. E diz aqui que ele troca as suas roupas e a primeira coisa que ele faz é limpar as cinzas do altar. Ele não vai oferecer nada velho para Deus. Ele vai tirar tudo aquilo que já se queimou, limpa aquele ambiente para que ele coloque lenha nova, para que um novo fogo se acenda naquele lugar. Qual é a lenha que está sendo trazida ao altar? Está tendo
tendo esse cuidado de tirar a cinza velha? Está se tendo cuidado de deixar o ambiente saudável para que Deus desça com o seu fogo? Está tendo cuidado de reparar as falhas da sua própria história para que Deus visite o nosso coração? Queridos, não tem uma lenha mais propícia para queimar do que a nossa própria vida. Oferecer como sacrifício vivo ao Senhor, tirar a cinza, tirar os excessos, tirar o que já passou. Muitas vezes estamos presos às coisas do passado, a experiências de 30 anos atrás, a experiências do que passou, foi bênção lá atrás, e hoje você queima o que no altar? Foi bênção lá atrás, e hoje você é bênção para quem? Você ganhou muitas almas lá atrás, e hoje ganha quem? Queridos, a experiência velha passou. Tire essa cinza do altar e comece a montar um altar novo para você ter experiências novas com Deus. Deus não é um Deus de repetição. Ele não vai ficar repetindo coisas velhas para a sua vida, não. Ele tem novidade todos os dias para você. Ele todas as manhãs tem algo novo para derramar sobre a sua vida. Cada dia uma visitação, cada dia uma palavra, cada dia um mover, cada dia é algo novo que Deus estabelece, porque Ele é um Deus dinâmico. Ele não é um velho quadrado que está sentado no trono, não. Ele é Deus vivo e todo poderoso, e tudo que Ele quer é se relacionar com você. Você tem que querer. Por isso que Ele diz para o sacerdote aqui, o que ele precisa fazer? Tira essa cinza velha do altar, traga aqui uma lenha nova, porque eu tenho um fogo novo para queimar na tua vida. E é algo tremendo, irmãos, quando Ele traz essa lenha nova. Que lenha nova era essa? A oração. Ele chega no altar do Senhor para começar um tempo novo, de um devocional diário, onde ele vai conversar com Deus. Você vê que Jesus, todas as madrugadas, ele levantava e corria para chegar à presença de Deus. O que ele estava fazendo? Lenha nova no seu altar. Ele precisava, tinha intimidade com o Pai, mas todos os dias, lenha nova no seu altar. Todos os dias Deus renovava suas forças. Todos os dias Deus já lhe dava tudo novo para ele começar um dia cheio da graça de Deus para se manifestar no meio do povo. A oração, queridos, é o que move o braço de Deus para que você tenha um dia de vitória. É o que move o braço de Deus para que você abra caminhos por onde você passar, e vidas queiram o que você tem, ouçam o que você tem a dizer, recebam o que você tem para dar, uma palavra, uma oração, um aconselhamento, um olhar, um abraço, um toque. Você já fez a obra de Deus? Quantas e quantas pessoas nós encontramos diariamente, irmãos, cansadas, desistidas, desanimadas. Você olha para aqueles olhos tristes, que não sorriem, a boca ri, mas os olhos estão chorando. Você vê as almas angustiadas e aflitas, e você dá vontade de pular dentro da alma daquela pessoa e arrancar aquilo tudo que está ali dentro. Você não precisa viver isso. Jesus tem a sua resposta. Por isso que esse momento de tirar a cinza velha, entrar em oração com Deus, é quando você começa a colocar lenha nova ali. Além disso, Deus trata com você com um relacionamento novo, que vai ser construído a partir desse momento que você está com Ele. Como assim? Deus não nos fez para ser pessoas religiosas, metódicas, repetitivas, cheios de padrões e costumes. Ele rompeu com tudo isso. Jesus veio nos mostrar que as cinzas no altar é muito padrão, é muita religiosidade, é muitas imposições que Ele não quer isso. Ele quer te trazer experiências, e cada experiência, irmãos, é uma novidade. Cada mover é um mover. Nenhum mover com Deus é igual um com o outro. Se você tem hábito de buscar a Deus pela madrugada, você já sabe disso, que cada madrugada tem um mover novo. Cada madrugada tem uma forma nova dele falar, tem um jeito novo dele te tocar. Por isso que essa troca de lenha do altar, além de falar da lenha da oração, do relacionamento com Deus, da religiosidade que Ele não quer conosco, Ele fala também de pureza. A pureza é fundamental, irmãos, porque nós não podemos ser permissivos com o pecado. O grande problema de ter a chama apagada no seu coração
chama-se permissividade ao pecado. Cede aqui, cede ali, um sorrisinho aqui, uma conversinha torpe ali, um palavrãozinho aqui, o outro ali, vai permitindo, vai permitindo, vai permitindo. Quando você pensa que não, você está entrosadíssimo com o pecado. E Deus está bem longe desse altar. Ele está bem longe, com o fogo apagado, o que é pior. E depois não sabe o que aconteceu. O que aconteceu é que nos tornamos tolerantes com o mundo, tolerantes com o pecado e intolerantes com Deus. Não, Deus é muito rígido. Deus está cobrando demais. Não, irmãos. Deus é santo. E precisamos ser como Ele é, adorá-lo na sua pureza e na sua santidade. Só que nós vamos cedendo a tantas coisas que nos cercam do dia, que acaba que deixamos para trás a pureza e a santidade, porque todo mundo faz isso. Isso é normal. Normal? Quem é santo, não é normal. Observe que quando Noé estava construindo a arca, havia permissividade tremenda de pecado em toda aquela parte. O pecado estava se alastrando no mundo e eles não queriam se converter, eles não queriam mudar de vida. Os filhos de Noé eram adolescentes, se tornaram jovens, se tornaram adultos, vendo toda aquela maldade, todo aquele pecado, convivendo com tudo aquilo. No entanto, o coração deles estava firme com o seu pai. Eles não cederam para dizer: pai, já deu, agora a gente vai pecar, porque está todo mundo pecando, só nós aqui que somos diferentes, né? Fica aí, pai, que a gente vai ali e volta. Não, eles permaneceram firmes, íntegros da proposta que o pai lhe fez. Vocês estão comigo ou vocês vão pecar igual o mundo? Não, pai, nós estamos contigo. A influência de Noé sobre os seus filhos foi algo fundamental, porque a influência do mundo era muito forte, como hoje. Pode estar todo o seu redor contaminado, mas se seu coração é santo, esse altar é limpo. Esse altar é limpo. Ninguém vai roubar de você a sua pureza e a sua santidade. Ninguém roubou a pureza e a santidade dos filhos de Noé. Eles mantiveram firme lá, martelando todos os 100 anos, construindo aquele negócio ali. Não era uma coisa simples. Então nós às vezes queremos justificar que nós estamos vivendo uma outra época. É a mesma época de Sodoma e Gomorra, é a mesma época de Noé, é a mesma época de pecado e pecado e pecado que desde o Éden o homem vive. E continua contaminando o altar de Deus e se afastando do Senhor. A pureza, irmãos, é uma decisão. É uma decisão. Se falta fogo, falta paixão. Se falta paixão, falta amor. E entra a indolência, a preguiça espiritual de leitura. Não quer ler mais o livro. Lê um versículo, lê um salmo, lê um provérbio. Isso é raso. Se você quer ser um homem, uma mulher de Deus, devore o livro. A Bíblia diz: come o rolo. E comer, engolir tudo que está aqui dentro. Ah, mas é muita coisa que eu não entendo. Para isso você tem líder. Senta com o seu líder, me explica isso aqui, eu não estou entendendo. Abre aqui para mim o que eu não consigo enxergar. Irmãos, é para isso que é o discipulado, para você pedir ajuda e não ficar como um leigo que não sabe para onde vai. Precisamos desejar crescer em nosso Deus, ter fome pela palavra, ter fome pelo ministério que Deus colocou nas suas mãos, a ordem que Ele deu de fazer discípulos. Ninguém quer falar de Jesus mais. Para quem você fala de Jesus mesmo? Ah, quando tem oportunidade. Ela chega essa oportunidade, será? Nós precisamos desse confronto, sim, irmãos, porque a Bíblia diz que vai chegar o dia em que os homens vão ter fome e sede da sua palavra e não vão encontrá-la mais. Será que já nós estamos vivendo isso? Poucas pessoas têm conhecimento desse livro para poder falar do amor de Jesus e não quer estudá-lo mais. Não quer ler mais, não quer aprender mais para poder falar desse amor. E se não fala é porque não queima, não existe essa paixão dentro do seu coração. E hoje eu quero acender essa chama no seu coração, sim, irmãos, porque Deus não quer que você ande com tanta frieza, com tanta indiferença. A fé das pessoas tem esfriado. As pessoas têm deixado Deus de lado e ficam: ore por mim, igual fizeram com Moisés. Vai lá, Moisés, suba o monte. A gente não vai não, fala Deus contigo, a gente espera aqui embaixo. Que cômodo, hein?
Que cômodo, hein? Vai lá, Moisés, mostra a tua cara, a gente fica esperando aqui, é ruim, hein? Mostra a tua também, queridinho, para Deus tratar suas feridas, Deus tratar seus pecados, Deus tratar aquilo que precisa ser tratado na sua vida, restaurando o seu coração, o seu altar e o seu chamado. Hoje nós vemos, irmãos, que as pessoas se distanciaram dele cada vez mais, com tantos argumentos, com tantas desculpas. Essa chama precisa reacender outra vez. Deus disse para Moisés: se queres o fogo na sua vida, no seu ministério, você tem que tirar as cinzas, Moisés. Vai lá e limpa o altar. Tira essas cinzas que estão ali. Tira do teu coração, porque eu vou precisar arder do teu coração. Você é o líder. Quais são essas cinzas que estão dentro dos corações? Fracasso. Muitas delas é as cinzas do fracasso. Outras são as cinzas do desânimo. E muitas delas são as cinzas do próprio pecado que tão de perto nos acompanham. E começa a fazer parte do dia a dia. Muitas vezes, irmãos, esse fogo parou de arder por causa do pecado que virou uma prática. Ah, mas é porque o pai e a mãe, não culpe seu pai e sua mãe. Não, é porque meus filhos. Eu vi um casal testemunhando sobre isso. E disse: os nossos filhos, eles têm problemas com Deus, porque eles olham como o casal se relaciona com Deus. E a forma que muitas vezes, como pais, não damos exemplos para os nossos filhos, eles também começam a viver uma vida com Deus superficial. Não, mas eu ensino. De que forma? Nossos filhos, irmãos, eles reproduzem o que eles veem. Deus quer tirar as cinzas que se amontoaram dentro do nosso coração com tantas culpas de coisas do passado. Fogo que se apagou já há muito tempo, não tem ânimo, não tem prazer, não toca nem no assunto dentro de casa. Os filhos não veem os pais mais sequer lendo a Bíblia, orando, buscando a face de Deus. E isso tudo são exemplos, porque aquilo que nós vemos, nós fazemos. E ele diz: sacerdote, pegue essas cinzas, troque as suas vestes, leve lá para fora, jogue fora essas cinzas, porque elas nem podem estar ali dentro de onde você está oferecendo o seu sacrifício. Ele tinha todo o ritual para fazer, irmãos. Todas as manhãs havia troca de roupa para oferecer o sacrifício, e havia troca de roupa para levar as cinzas para fora do arraial, para onde eles tinham que jogar essas cinzas fora, que elas não poderiam estar ali. E às vezes nós queremos guardar as cinzas do passado, guardar as cinzas de que um dia eu tive X células, de que um dia eu tive X discípulos, e porque não manteve a sua conquista, porque não aumentou essa conquista, porque se Cristo foi eficaz na minha vida no passado, hoje muito mais. Se Cristo agiu no passado, Ele vai agir hoje muito mais, e muito mais, e muito mais para frente, porque quem tem experiência com Deus não fica travado lá atrás, ele avança numa conquista extraordinária na frente. É isso que Deus quer fazer, tirar você de onde você está estacionado, cultuando cinzas, para que você volte a colocar lenhas novas, onde o fogo de Deus venha de uma forma muito sobrenatural, para que esse fogo incendeie, não só você, mas todos que estão naquela casa, o calor alcance aquelas pessoas. Observe quando aqueles 3 amigos de Daniel foram lançados dentro daquela fornalha, só de abrir a fornalha, aqueles homens foram consumidos pelo fogo, e eles estavam como ali dentro, passeando gostosamente com a 4ª pessoa dentro daquela fornalha. É o que Deus quer fazer, levar você a viver tão incendiado, tão queimado, que o fogo não te traz cheiro, ele te traz prazer, e você passeia pelo fogo, por onde você vai a labareda queima, todos sentem, todos percebem, todos veem como aquilo, não foram 3, eu estou vendo 4 homens ali dentro. As pessoas vão saber, você não está sozinho, eu vejo o 4º homem na tua vida. Diga aleluias. A segunda coisa para essa lenha queimar: troque de roupa. Ele diz em seguida: removerá as roupas de linho, vestirá suas roupas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento. Verso 11: até um lugar cerimonial puro. O que ele está dizendo? Vista as suas roupas normais. O que é vestir a sua roupa normal? Sua roupa de gente. Deus não anulou nossa humanidade.
Deus não anulou quem nós somos. Seja humilde, seja você. Tira as roupas de culto de domingo e veste a sua roupa natural. Mas na sua roupa natural, seja crente. Não é trocar de roupa e ficar nu, expondo seu corpo. Não é ir para a prostituição, fazer o que você quer. Seja crente com a sua roupa natural. Honre o Senhor com o seu corpo. Honre o Senhor com o que você tem. Troque a sua roupa, mas não anule o que Ele fez na sua vida. Porque o Senhor não quer que você finja que é. Ele quer que você seja, na sua essência, um homem, uma mulher transformado pelo poder de Deus. Todos nós temos lutas, todos nós temos dores, todos nós temos coisas a lutar. Mas o quarto homem está lutando conosco. Não precisa ter medo. Não precisa achar que não vai conseguir. Eu não vou conseguir, você vai. Porque maior é o que está em você do que o que está lá fora. Você vai vencer. Você vai passar por esse vale. Vai atravessar essa fase difícil. E você vai olhar para trás. O fogo não ficou lá não. Ele continua a arder aqui na frente. A cinza ficou, mas o fogo continua queimando. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida, irmãos. A terceira coisa, ele diz: adicione a lenha. Verso 12. Enquanto isso, o fogo do altar é mantido acesa, nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo. Diga: mais lenha ao fogo. Mais lenha ao fogo. Aumenta o tom: mais lenha ao fogo. Mais lenha ao fogo, mais lenha ao fogo. Deus quer pôr mais lenha nesse fogo, meu irmão. Você precisa queimar, diga aleluias. E ele diz aqui: arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Verso 12. Acrescentar mais lenha ao fogo aqui, queridos, é a nossa parte. Como que eu acrescento mais lenha? No meu devocional, mais lenha. Na minha oração, mais lenha. Na minha obediência, mais lenha. No meu serviço, mais lenha. Na minha generosidade, mais lenha. Na minha estender a mão para alguém, mais lenha. Em tudo quanto você fizer, ponha mais lenha nesse fogo. E você vai ver o extraordinário acontecendo, irmãos. Se você quer ver fogo, você tem que pôr lenha. Não tem fogo se você não estimular com a lenha. Ela tem que estar ali. Ela tem que queimar, irmãos. Senão não tem fogo. Quando você ora, você está dizendo: eu estou pondo a lenha da confiança, eu estou pondo a lenha da fé, eu estou acreditando que algo vai acontecer. Quando você lê a palavra, você está dizendo: eu estou pondo a lenha do meu tempo, eu estou pondo a lenha do meu crescimento. Quando você está buscando a Deus para exercer a generosidade: Senhor, eu estou pondo a lenha das minhas finanças, a minha prosperidade está aqui dentro também. Em cada fase, irmãos, quando você está pondo a sua lenha, é uma entrega. E todas as vezes que tem uma entrega, você está queimando no altar do Senhor. E esse fogo vai aumentando. Veja que quando Paulo sofreu aquele naufrágio, preguei 2 semanas atrás isso aqui. O que aconteceu com aquele homem? Eles chegaram na ilha de Malta. E quando chegaram em Malta, qual foi a primeira coisa que Paulo fez? Ele acendeu um fogo. Paulo não pediu para ninguém catar lenha, não pediu para ninguém acender fogo, mas quem é do fogo, aonde chega, acende o seu fogo. E ele foi lá, ele mesmo catou a lenha, ele mesmo preparou o fogo, ele mesmo acendeu aquele fogo, e todos ficaram olhando, né? O que esse homem está fazendo? Estava muito frio, mas ele queria ensinar muito mais do que se aquecer do frio. Quando a serpente veio, esse homem tinha que morrer, salvou do naufrágio, a serpente veio aqui. O que ele fez? Foi chorar: a serpente me mordeu. Que nada, quem está cheio do fogo só chacoalha a bicha velha lá e ela cai do chão. Isso quer dizer que todas as vezes que você quiser acender o fogo, a serpente vai querer atravessar seu caminho, viu? Ela vai querer atrapalhar você para que você não queime no altar. Ela vai querer impedir você de acender o seu fogo. Ela vai querer impedir você de buscar a Deus. E o que você vai fazer? Vai chorar porque a vida está ruim? Chacoalha essa serpente, porque ela já foi vencida lá na cruz. Não tenha medo dela. Ela não é oposição para você. Diga aleluias. Oh
Deus de poder. Aquela serpente não tinha poder de travar a vida de Paulo e também não tem para travar nem a minha e na sua vida, irmãos. Ele simplesmente se livrou dela. Não perca tempo de conversar com a serpente, viu? Por causa de uma conversinha que a dona Eva caiu. Não perca tempo de ficar olhando o que ela vai fazer, se a mão vai inchar ou se você vai cair duro. Não vai cair não, praga alguma chegará à tua tenda, nenhum mal te sucederá, fica tranquilo. Se você está cheio do fogo, quem vai queimar é ela. Não tenha medo. Mas os cristãos estão tão cheios de cinza, que estão medrosos. Qualquer coisinha está cheio de medo. Rompa com isso, meu irmão. Não converse com a serpente, porque ela nada pode fazer com você. E a quarta última coisa, fique no altar. Verso 13 diz, lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Diga o tempo todo. Nunca deverá se apagar. Essas são as instruções que Deus deu para Moisés. Que instruções é essa? Permaneça no altar. A forma mais rápida, irmão, de apagar a lenha é tirar do fogo. Quem é churrasqueiro aí sabe disso. Tira tudo do fogo, acabou. Vai só ficar aquele restinho ali. Tirar do altar. É só sair do altar. Deus quer te mostrar, irmãos, que essa falsa realidade não vai levar você a queimar no altar de Deus. Afastar-se dele, sair da presença dele, não vai levar você a permanecer firme. Pelo contrário, vai somar frustração, decepção, vai somar um monte de coisas na sua vida que vai afastá-lo da presença de Deus. Não saia da presença do Senhor. No capítulo 9, quando eles estavam preparando todo esse altar, que Deus deu as ordens para ele, Levítico ainda, versículo 24 do capítulo 9, quando eles prepararam todo esse altar, diz o texto, saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com seu rosto em terra. Todo o povo pôde ver o sobrenatural de Deus. Quando veio o sobrenatural de Deus? Quando eles simplesmente prepararam o altar. Eles colocaram a lenha. O resto é com Deus, irmãos. Eles olharam e viram que Deus derramou da sua presença e consumiu o holocausto. Saiu fogo da presença do Senhor. O fogo não foi feito pelo homem. Pelo contrário, Nadab e Abiú até quiseram fazer um fogo estranho lá. E Deus tirou os dois de tempo. Esse fogo, ele vem do Senhor. Ele conhece teu coração. Ele sabe se você quer acender essa lenha aí ou não. Ele sabe se você quer queimar realmente. Ele sabe se você quer ser usado ou não por Ele nessa geração. Queridos, nós não podemos provocar aquilo que nós não desejamos. Quando nós desejamos ser queimados por esse Deus, está aqui a lenha, Senhor, queima. Moisés, quando ele foi atraído por aquela sarça, ele não preparou aquela sarça. Ele não pôs lenha, mas Deus se revelou para ele. Ainda que você não saiba preparar o altar, Ele vai preparar uma para te atrair para perto dele. Ele vai te trazer para perto, vem aqui, eu vou te mostrar um fogo que queima, que arde, mas ele não consome, ele edifica, ele transforma, ele alegra. É esse fogo que Deus quer fazer queimar dentro de você. Ele não vem para te destruir, ele não vem para acabar com você, pelo contrário, ele vem restaurar toda a tua história de vida, te encher de um fogo tão forte, um desejo tão grande de realizar algo para o reino de Deus, que você nem vai entender. Meu Deus, que vontade de fazer isso, fazer aquilo, e você começa a correr de um lado para outro, porque você vê a necessidade das vidas, de receber aquilo que você tem. Hoje Deus quer queimar a lenha. Será que tem lenha aí para Deus queimar? Pois vai descer fogo de Deus hoje sobre essa casa. O seu sacrifício vai ser aceito pelo Senhor Deus, e Ele fará maravilhas em você, porque importa para Deus que todas as pessoas sejam alcançadas. Então arruma a lenha na sua hora.
Coloca aí, Senhor, eu quero voltar a arder outra vez. Acende essa chama no meu espírito, para que eu possa ganhar almas para Ti. Acende essa chama no meu espírito, para que eu volte, Senhor, a ter amor pelas almas. Volte a pregar sobre Ti, falar do perdão, restauração. Às vezes estamos tão presos em problemas e esquecemos que fomos chamados para adorar a Deus. Deixa esses problemas no altar, deixa essas guerras ali. Adore, prepare a lenha. Ele quer queimar você esta manhã. Feche os seus olhos, arrume a lenha. Deixe Deus agir dentro do seu coração hoje. Senhor, eu não quero mais ficar nessa letargia, nessa indiferença. Acende essa chama no meu espírito outra vez.